Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de clima e tempo nesse período importantíssimo para você que é produtor rural, para você que já está com o maquinário pronto para entrar e iniciar o plantio na sua região. Temos boas notícias para o pessoal do sul do Brasil, principalmente ali no Paraná. Mato Grosso do Sul já tem região também com condição apropriada aí para dar start, para dar início aí no plantio, mas e as demais regiões? E o Centro-Oeste como todo, o Sudeste e o Matopiba, o que pode acontecer e quando de fato as chuvas plantadeiras vão chegar? Perguntas para quem entende. Quem está comigo hoje é Lanzoerques Júnior, agrometeorologista lá da Zeus Agrotech. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez aí por nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica de clima e tempo e principalmente trazendo as informações que vão ajudar o produtor a entender o que vem pela frente. Queria só pontuar contigo antes da gente começar efetivamente aí a falar sobre a situação das chuvas, né, Lanzoex? Para saber, afinal de contas, tem laninha, não tem laninha, como é que está essa situação e o que, que a gente tem de concreto até agora sobre o fenômeno, hein? Seja bem-vindo, meu amigo. Fala Alex, tudo bem? É um prazer sempre poder contribuir com vocês aqui, o pessoal que nos assiste também, contribuir com informações para de fato ajudar eles ali na tomada de decisão, poder ter aquele videozinho para acompanhar ali de cabeceira, né? E olha só, condição de laninha, sim, ela vem se estabelecendo bem devagar, mas vem se estabelecendo sim. Eu diria que ali do finalzinho de setembro, começo de outubro, os principais centros que monitoram o fenômeno já vão colocar ali, vai sair do Laninha Watch para o Laninha que de fato vai começar a acontecer, olhando nessa condição mais ali na média semanal. Claro que para os centros, né, como também recomenda a literatura, precisa de mais tempo para isso ser sacramentado, mas esse cenário já vai começando de fato ali a acontecer mesmo. Com influência para o clima de uma forma geral, Lanzoex? Essa, para mim, é a principal pergunta, porque eu não sei se vocês já colocaram o mapa na tela, Alex, mas quando a gente vê lá na condição do oceano, Já está na sim que tela, lá, Lanzoex. bacana, lá está começando a ficar com a temperatura mais baixa, né? Eu coloquei um gráficozinho aqui para mostrar que daquilo que é monitorado ao longo do dia, até que tem ali já uma temperatura mais baixa. Lá naquela região do oceano que é a responsável, que dá mais ali a correlação com a distribuição da chuva aqui na América do Sul. E aí, olhando para a sua pergunta, né, que a condição de vai ter influência ou não no Brasil? Bom, quando a gente olha a média semanal, ainda também não tem essa condição de laninha acontecendo, e quando a gente olha nas projeções dos modelos, não está sendo aquela condição clássica que faz chover de forma mais volumosa no centro-norte do Brasil e mais seco lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, por vezes São Paulo, também Mato Grosso do Sul. Não está bem definida essa condição do impacto, Alex. Eu diria que os modelos estão teimosos em colocar sempre o Matopiba e as áreas produtoras do Pará com chuvas abaixo da média. Poxa, Lanzoex, então a condição de El Niño? Não. O fenômeno Laninha é que vem para se estabelecer, mas com a sua intensidade ficando fraca, como a gente pode ver aqui nesse próximo gráfico, ali entre os trimestres de outubro, novembro e dezembro, até fevereiro, e aí no gráfico ao lado, a gente vê que as maiores probabilidades ficando com fenômeno de fraca intensidade. E Alex, quando o fenômeno é fraco, ele demora um pouco mais para acontecer, a resposta na atmosfera, está no gráfico seguinte, a resposta na atmosfera, ela é mais devagar. A condição de chuva, de fato, que está acoplando essa condição oceânica e atmosfera para gerar mais nebulosidade, instabilidades, que vai culminar lá na frente com volumes acima da média, é mais bem relacionado quando o fenômeno é mais forte, que aí, nesse caso teria que ter aqui a maior probabilidade de ocorrer fenômenos de pelo menos a moderada intensidade ou intensidade forte. E só para finalizar, Alex, quando a gente olha para o modelo CFS, que tem uma atualização diária, ele está colocando ali, ó,
até -1, ou seja, ainda está limitado nessa intensidade, -1, né, da anomalia de temperatura lá nessa região aqui do oceano. Estão ficando mais frio mesmo, que está sendo esperado, mas não está indo para intensidade forte. E aí, na parte do impacto, Alex, é esse cenário que a gente vê aqui, ó, que eu trouxe esse gráfico, que é o acumulado de chuva entre outubro e dezembro. E nesse caso aqui eu coloquei na parte da esquerda os fenômenos que são de intensidade fraca, e aí em cima está a parte do El Ninho e embaixo tudo é Laninha, no meio é moderado para ambos os fenômenos, e na parte aqui da direita são os fenômenos de forte intensidade. Esse ano a cara é mais ou menos essa daqui, Alex, parecido com o 2016 na intensidade do fenômeno, porque aí acaba que vem outros fenômenos meteorológicos, sistemas precipitantes que podem atuar ou não, bloqueio atmosférico, onda de calor que pode causar veranico, que aí cada ano é um ano, que depende muito da circulação que a gente analisa para os próximos dias. Mas é só para mostrar a diferença, Alex, da condição de uma intensidade moderada para uma fraca. Olha como é mais chuvoso aqui no Pará, norte do Mato Grosso, Tocantins, quando a intensidade é mais forte do fenômeno, moderada ou forte, e quando é mais fraca. Olha como que parece que a atmosfera não respondeu a ponto de fazer, eu vou chamar de laninha clássica, só para falar que não, é como se estabelece a literatura. Em ano de laninha chove mais aqui no centro-norte e El Ninho chove mais no centro-sul, como a gente vê aqui nos mapas acima. Então a condição está com a cara mais parecida com esse cenário aqui, viu, Alex? 2016. Ou seja, Parecido. fica aí um alerta, principalmente, obviamente, porque a gente precisa acompanhar, né, Lazoerx, a Perfeito. continuidade aí dessa evolução do Laninha, mas fica um alerta, principalmente o pessoal ali do Mato Piba, então, pelo que eu vi. Sim, o pessoal do Pará, eu vou colocar mais ou menos na área de, vou colocar, pegar no mapa aqui embaixo, né? Região de Paragominas, Redenção, até Dom Eliseu, passando por Balsas, essa parte, metade norte ali do Tocantins, indo até mais ou menos Floriano, Uruçuí, no Piauí, é uma região que outubro, novembro, estão sempre colocando, desde que a gente avalia saídas lá de julho, agosto e agora de setembro, chuvas abaixo da média. É claro que no Piauí demora um pouco mais a chuva chegar, aí depois no Maranhão vai chegando um pouquinho antes, Tocantins antes, até que chega ali no norte do Mato Grosso já começa a chover bem até aqui alguns anos em outubro mesmo. Mas para esse ano está insistindo esse volume abaixo da média. Então é muito provável, Alex, que o pessoal dessa região tem que ter um pouco mais de calma, pensando em chuvas plantadeiras, volumes mais significativos ou chuvas mais frequentes, não tão espaçadas no tempo, só lá mais para o final de novembro, início de dezembro, que a gente vai mostrar nos mapas aqui já já. Muito bem. Bom, vamos continuar então. Vamos dar uma olhada, Lanzorx, nesses próximos dias primeiro. Vamos começar a entender como é Ah, que o sim, clima está se comportando. Pode ser? bacana, vamos lá. A gente está saindo dessa condição agora do setembro com chuvas ainda, né, predominando abaixo da média de modo geral. E você mencionou, Alex, no Paraná, embora as chuvas estejam ali, né, um pouquinho abaixo da média de modo geral, mas tem, cara, que choveu um pouco melhor. A gente vê até que pelos mapas aqui, né, no acumulado, acima de 50, 100 milímetros em várias áreas aqui, né? Então, acaba que o estado está um pouquinho melhor. Parte ali do sul do Mato Grosso do Sul também tá melhorzinho. E a gente está aí, né, sempre tendo temperaturas muito altas ao longo desse setembro. E aí aqui a gente fecha o sinal do que a gente teve de condição ao longo de setembro. Para hoje, para amanhã, pensando em chuva, o que que a gente tem? Bom, tem essas áreas que sempre está chovendo alguma coisinha no Amazonas, lembrando que está ocorrendo a parte de algumas queimadas, né, quer dizer, na verdade está queimando bastante em algumas áreas aqui do país. Então essa chuva ela é muito boa para ajudar nesse cenário, Alex. Vem melhorando a umidade, mais nebulosidade, diminui a temperatura, isso é um bom ponto. Então tem essa chuva mais aqui, mas acaba que não pega tanto a área produtora, né, Alex? O Paraná, que está sendo aí o sortudo da vez, vamos lembrar que no Paraná o calor que fez muito produtor teve problema no Paraná o ano passado. Tem alguma chuvinha isolada aqui por entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, até aqui próximo de Araxá, essa região aqui da Serra da Canastra em Minas e um pouquinho aqui na Bahia. Isso para hoje. Amanhã tem uma frente fria que vai começar a ganhar força, Alex. E aí a gente vê que todo o Rio Grande do Sul, de modo geral,
mas na sua metade mais sul, principalmente, volumes mais significativos, como a gente pode ver pela escala aqui ao lado. E até ali no sul do Paraná, de forma um pouco mais isolada por Santa Catarina, tá melhor o cenário. Então, no primeiro dia, né, olhando para hoje, está meio devagar. Amanhã começa a ficar mais legal no sul do Brasil. É, E aí, e o que a gente olhando, tem pode falar, falado, né? e o que a gente tem falado e acompanhado bastante aqui, Lanzoerx, é que as chuvas voltaram. No final de semana a gente teve chuva lá no Paraná e que essa chuva teria continuidade. O que você está mostrando aí é isso se confirmando então, né? As chuvas que aconteceram no final de semana vão ter sequência a partir de agora, então, certo? Perfeito, Alex. Inclusive no final de semana que a gente monitora, acompanha isso todo dia, né? Choveu bem, né, em toda essa área que vai do norte do Rio Grande do Sul até metade sul do Mato Grosso do Sul. A chuva, aí eu aqui fazendo até uma brincadeira, né, ela veio até no norte do Mato Grosso do Sul. Na hora que ela ia para Minas Gerais, ela deu uma voltinha aqui no Pontal do Triângulo, não chegou na gente e foi aqui para São Paulo. Na gente ela não quis chegar, né? Mas teve chuva por aqui e as áreas mais beneficiadas foram o Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul e Paraná, que teve volumes mais significativos. Então está dando aí mais ou menos 4, 5 dias de o tempo limpando um pouco e voltando outra chuva. Para quem conseguiu pegar essa primeira chuva, teve na fase de germinação agora, no curto prazo é um sinal positivo, Alex, porque tem essa retroalimentação da água chegando no solo, então isso é bom. É claro que quando a gente avalia um cenário um pouco mais longe, aí vem o desafio de uma temperatura mais elevada, tem esse cenário. Uhum. Porém, no curto prazo, agrada para os produtores que estão aqui nessas regiões a frequência da chuva. Obviamente, para quem está no Mato Grosso, Goiás, Minas, o sinal é um pouco mais ruim, porque as frentes frias não estão conseguindo gerar instabilidade até áreas mais ao norte do Brasil, ou pegando essa porção mais central. Então está fazendo a chuva ficar limitada mais ao sul. Por enquanto, é claro, ainda não tem condição de El Niño, nem de Laninha, não tem nada disso, está em neutralidade, mas os sistemas frontais estão ficando um pouco mais confinados aqui nessa região sul. Então, para o dia 20 Isso aí, muda. sexta-feira, Hum, pode. pode falar, você ia complementar? Não, eu ia perguntar isso muda quando, Lanzoerx? No finalzinho de setembro, a gente já está acreditando que a laninha se estabelece, mas eu diria que fazendo pouco preço no mercado. Ela não está de fato, olha, não, esses sistemas frontais que estão ocorrendo mais aqui, eles não vão passar a ficar mais. Aí eu vou levar para o gráfico, o mapa da direita, porque é como se as chuvas ficassem mais litorâneas, mais costeiras, e não chovesse tanto por aqui. Então acaba ficando um pouco mais, poderia, né, ficar um pouco mais chuvoso na parte do litoral, em ano de laninha, fazendo chover mais no sul e as frentes emendando mais com a umidade da Amazônia, e chovendo mais ao norte. Mesmo que então a laninha venha se configurar, os modelos não estão mostrando que esse cenário venha se desenvolver. Em sim que a gente vai continuar vendo cenários mais parecidos com esse aqui, Alex. Vem frente fria, que ocorre um pouco mais ali no sul e vai ficando por ali. Não vai pegando tanto essa porção central do Brasil, pelo menos nesse curto prazo, olhando ali até o finalzinho de setembro. No começo de outubro, dia 3, dia 4, até tem um sistema querendo levar um pouco mais de chuva aqui para Rondônia, oeste do Mato Grosso. Mas aí a gente chega um pouquinho nesses próximos dias, finalizando setembro, olhando aqui agora só para o final de semana, né? Ou seja, sábado, o gráfico aqui da direita. Aí, mais uma vez, o Paraná, um sinal bom de chuva mais uma Uhum. vez. Rondônia começa a ter alguma coisinha isolada. Rondônia até que está sendo beneficiado também por essas instabilidades, viu, Alex? E pega um pouquinho também o pessoal da cana aqui, né? Sul de São Paulo, pega um pouquinho mais esse pessoal também. E no Mato Grosso do Sul ali tem algo isolado. Sul de Minas, Fechando né? o. Pode complementar, Sul de Alex. Minas. O sul de Minas No, também. O sul de Minas, sim, tem uma coisinha pegando lá no sul de Minas, verdade. Então pega aqui o pessoal dos azeites, do café também tem um pouquinho, né? Então já pega um pouquinho esse pessoal também. Inclusive o pessoal do café é bastante preocupado com questão de queimadas ali na região de toda essa região aqui da Central Mineira, sul de Minas, sudoeste de Minas, porque se espalhou bastante, né? E cafezal, você sabe, né? Se tem algum problema hoje, demora toda uma questão de produção. Então o pessoal também estava um pouco alerta com esse cenário lá. E as temperaturas elevadas, pensando também em condição de florada, que daqui a pouco começa, né, as chuvas. Sim. E aí, finalizando o domingo, Alex,
A região sul, mais uma vez beneficiada, aqui agora com a cara de uma baixa pressão se desprendendo, que a gente fala, e gerando instabilidades para a região sul, e aí pega o Paraná mais uma vez. O pessoal do Rio Grande do Sul também pode se beneficiar com essas chuvas. Aí no gráfico da direita, eu somei a chuva ali entre os dias 18 a 22, para o pessoal ter uma noção da quantidade de chuva esperada para esses próximos 5 dias, que é um período que tá, ali, as assertividades do modelo são mais elevadas, né? Performam melhor durante esse período. Então eu trouxe o acumulado para o pessoal olhar, ver onde que está caindo um pouco mais, e a gente vê que é a região sul como um todo e a metade sul do Mato Grosso do Sul, pegando um pouquinho o sul de São Paulo, que é onde está melhor nesse curto prazo, Alex. Saindo disso, aí a gente vai para essas áreas mais isoladas que a gente mencionou lá em Rondônia, um pouquinho no Pará e o sul de Minas que você mencionou. Vou finalizar aqui só o setembro, Alex, e aí eu retorno a palavra para ti, caso você queira comentar alguma coisa. Vamos lá. Na parte que a gente enxerga do que está colocando com chuvas acima ou abaixo da média, finalizando esse mês de setembro, ou seja, ali de 23, passado então esses 5 dias que eu mostrei aqui, até o dia 30. O que chama a atenção é que as chuvas vão ficar abaixo da média ali no Paraná e Santa Catarina. Então agora eu trago um pouco do copo meio vazio pro pessoal, né? Porque as chuvas estão ocorrendo mais lá. E aí, lembra aquele cenário que eu te falei das frentes frias mais confinadas ali um pouco mais a sul? Pois é, elas estão querendo ficar um pouco mais a sul, ainda pegando um pouco mais ali só no Uruguai, deixando toda essa região aqui mais desprovida de formação de instabilidade e nebulosidade. Então, apesar desse curtíssimo prazo, mas com uma condição mais favorável para o pessoal do Rio Grande do Sul até o Paraná, o finalzinho do mês pode ser um pouco mais difícil de formação de instabilidade, viu? É, né? Mas só entendendo, Lanzoerx, não vai chover ou vai chover menos do que o normal? Vai chover menos do que o normal e de forma mais espaçada. Então, nesse período aqui, apesar de tudo, o sul do Rio Grande do Sul, o pessoal ali do arroz, até que vai ter uma chuva chegando, porque na média vai ficar ali na casa dos seus 30 milímetros numa semana dessa daqui, mais ou menos, só para dar uma referência. Então, aqui no norte do Rio Grande do Sul ao Paraná, tende a ter uma chuva isolada passando ou nada. Tá bem devagar durante esse período, fechando setembro. Ali tá mais ruim. Uhum. Agora, da metade sul do Rio Grande do Sul, aqui continua um pouco mais próximo da média, porque essas instabilidades até podem ocorrer em áreas um pouco mais aqui, né? Eu vou colocar de Pelotas para sul, pega um pouquinho aqui também. Tem uma outra cidade média conhecida aqui que eu esqueci o nome dela agora. Bagé, né? Bagé também tem uma condição mais favorável, pode pegar mais chuva. O problema é essa área aqui, Alex, que é uma chuva ou outra que pode te pegar ali daquele 22 para o 23 e depois até no 30 é um evento ou outro de forma isolada. Não tem uma frente fria passando, igual aquele cenário que a gente viu aqui para sexta-feira e sábado. É bom garantir umidade no solo aí para aguentar esse período, então, né, Lanzoerx? Exatamente. Se não está chovendo, a gente também acaba associando um pouco a condição da temperatura mais elevada. Uhum. E aí, quando a temperatura fica elevada em fase de germinação, depois que nasce, pode ser problema por aquela questão de a perda, né, a morte da planta pelo tombamento dela, devido à escaldadura, a temperatura muito mais forte ali na superfície. Esse é um cenário que pode chamar a atenção aí para esse finalzinho de setembro, tá? Muito bem. Bom, vamos adiante, vamos ver outubro. Vamos sim. O outubro, fazendo aqui a análise da parte daquilo que chove na média, a gente vê que já começa a chover bem mais no Brasil Central. Só que os modelos, o que que me chama a atenção é esse sinal aqui, Alex. Tanto no modelo americano, que é que está no mapa do meio, quanto o europeu, que está aqui à direita. É o terceiro mês seguido que ele coloca esse sinal de chuvas abaixo da média, pegando o produtor ali do Mato Piba e do Pará. Isso aqui requer uma atenção, considerando que o retorno de chuvas, mesmo que de forma isolada, está falando que está devagar, ainda mais você imaginando aqui na área do Piauí e do Maranhão, que já chove menos, e aí quando você cola aqui para a região próxima de Paragominas com esse volume abaixo da média, isso o modelo está dizendo que, olha, as chuvas vão tendendo a ser cada vez menos frequentes, ou menos volumosas, ou mais esparçadas, para chegar nessa quantidade de chuva aí abaixo da média. Então, vou falar no médio prazo, olhando para outubro, o produtor dessas regiões
ele deve sim acompanhar com um pouco mais de cautela, imaginando o time mais adequado para ele entrar aí com ligar o trator, digamos assim, porque talvez a recarga de água no solo vai ser mais devagar. De Eu tô modo vendo. contrário, Alex, aí a gente vê que ambos os modelos colocam o centro ou sul, ou seja, né, de Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, com um sinal um pouco melhor. Então, É, isso aí já, assim, pensando nos produtores dessa região, tem um copo meio cheio, principalmente no que coloca aqui o modelo europeu entre o sul de São Paulo, sul do Paraná, do sul do Mato Grosso do Sul até o norte gaúcho, um cenário podendo ficar com chuvas até um pouco acima da média. E a gente vê um sinalzinho também aqui no modelo americano. E aí aqui vale uma explicação. Eu não falei que lá no começo a condição de laninha deve se estabelecer entre o final de setembro e começo de outubro? O hum, que laninha faz? Chuvas acima da média para essa região aqui. E o que os modelos estão apontando? Chuvas abaixo. Então, a condição climática de laninha fraca está mostrando que outros fenômenos no Oceano Atlântico, outra relação com o oceano e atmosfera, é que está ganhando a briga e está promovendo chuvas abaixo da média, pelo menos por enquanto. Pode ser que no mês que vem tenha uma saída bastante diferente? É difícil. Próxima desse cenário aqui, com alguma alteração, até pode acontecer, mas mudando de forma mais radical, é difícil. É um cenário mais crível, ainda imaginando, Alex, 3 meses seguidos, praticamente esse mesmo cenário aqui até outubro e novembro. Então, vale a então, atenção aí para os produtores dessa área que está com mas menos chuvas, tá? aos poucos, Lanzerski, pelo que você está mostrando aí pra gente, a chuva está chegando. Começou ali no sul do Isso. Brasil, atenção agora para esse finalzinho de mês que você destacou, mas de qualquer forma as chuvas estão acontecendo, estão evoluindo pelo que você mostrou agora. A parte central ali do país também começa a melhorar de condição a partir do mês de outubro. Por enquanto, atenção mesmo ali para o Matopiba, certo? E Pará. Perfeito. O que mais me chama atenção é mais ou menos essa área aqui, Alex. Agora, o pessoal, mais ou menos, né? Só traçando uma linha, o pessoal que está daqui para o sul, a condição já é mais próxima do que é colocado aqui num cenário da média. Então, ali em Rondônia já chove um pouco melhor, região próxima aqui de Sapezal também chove bem, no Rio Grande do Sul, até ali no Paraná, também chove bastante, ali está ficando próximo da média. Então, passagem de frentes frias levando chuva, umidade que passa dessas frentes frias se conectando com parte da Amazônia e fazendo, né, situações parecidas, ou quem sabe até o estabelecimento de umas acas precoces. Não é tão normal, mas eu lembro que em 2021, por exemplo, teve umas acas bem precoces em novembro. Sacas, né? Aquele sistema meteorológico que faz ficar chovendo por vários dias seguidos nessa porção mais central do Brasil. Vou colocar no mapinha aqui da direita, né? Mais ou menos por aqui. 3, 4, 5 dias bastante nublados, chuvosos. Então, até a gente vê um sinal meio com essa condição para os meses seguintes. Então, os modelos até enxergando que, olha, pelo menos as ACAS, que é um dos principais, né, sistemas meteorológicos para trazer chuva, não deve demorar tanto a se estabelecer, igual foi no ano passado. Uhum. Claro, no ano passado é o Ninho Forte e as ACAS ela só foi engatar ali a partir de 20, 21 de dezembro. Tinha gente Foi responsável por plantando, aquele. Não teve aquele bloqueio atmosférico lá em novembro, onda de calor, você teve lembra gente bem, né? começando Então esse plantio ano. nesse período, né, Lazarski? Como? Teve gente começando o plantio nesse período, né, no final de dezembro, né? Teve. Ó, isso sim, foi uma situação que eu ainda não tinha vivenciado. Pois é. Produtores que está com a gente falou que finalizou o plantio aqui no Triângulo Mineiro em meados de janeiro. É, Isso foi inusitado para mim, eu nunca tinha vivenciado assim, é. né? Já tem um tempo que eu estou na área e normalmente quando alguém atrasa é ali no máximo 20 de dezembro, o pessoal meio que já fez tudo que queria fazer. Uhum. Mas ano passado tivemos duas ondas de calor difícil, uma em outubro e uma em novembro, e até 20 de dezembro eram chuvas mais falhadas. É. Quando vem umas acas, as acas a gente pode ler ela como uma chuva plantadeira, ou pelo menos um momento em que fica muito mais úmido, mais nublado e temperaturas mais controladas, não tão quentes. Associada aí com 1, 2 dias de chuvas, coloca um cenário mais favorável para a fase de germinação, recarga de água no solo. Então, se isso demora a acontecer, as atividades de campo pensando em plantio vão acontecendo mais devagar.
Muito bem. Vamos adiante, vamos ver o novembro? Vamos sim. O novembro, ui, rapaz, então, isso aqui é que tá teimoso, Alex. Não, não é o mapa de outubro que eu colei errado aqui na apresentação, é o sinal mesmo de novembro, né? E aí, essa área, mais uma vez, pega lá que eu falei, desde o oeste, do leste do Pará, indo até lá no Piauí, os produtores dessa área que vale a pena acompanhar sempre quando vem um profissional que falar com vocês, falar do cenário, para contribuir com eles lá. Ou mesmo se tem algum mapa que consegue olhar de forma particular, específica para a propriedade dele, um consultor, alguém que está olhando de forma o que que é a estratégia para ele lá nessa região. Porque ali tá um cenário jogando mais pra frente e meio que não tá tendo muito jeito, Alex. É claro, eu não tô falando que não vai ter a chuva, né? Mas comparado com o que a gente tem aqui na média, ela tá ficando abaixo. E É. aí o sinal de ambos modelos por 3 meses seguidos colocando a mesma condição, é claro que chama atenção que os modelos, olha, eles estão entendendo que a dinâmica da atmosfera vai gerar menos instabilidade e nebulosidade ali. Então vai chover menos. Se vai chover menos, tem mais tempo de sol aberto, Uhum. temperatura um pouco mais elevada. Copo meio cheio. Copo meio vazio, perdão, Alex. Copo meio cheio. Aí, mais uma vez, a gente vê dessa linha aqui no Brasil Central para Sul, em ambos os modelos, condições próximas da média. E aí aqui eu vou fazer um gancho com outros dois assuntos. Se o Centro-Sul, principalmente o Mato Grosso, né, responsável por grandes áreas produtoras no país, assim como o Paraná, está com um cenário, eu vou chamar de mais próximo do regular em termos de distribuição total aí de chuva, e a gente está indo para uma safra que até então, né, projetado por Conab, a gente pode ter em questão de área plantada, em questão de recorde, pode ser que nesse momento surjam informações, burburinhos de enxurrada de oferta tal, que pode ser que até judie de preços se cenários bons de chuva se desenvolver. Mas, em contrapartida, uma Topiba pode dar uma segurada. Então, que estou tentando também contribuir com o produtor que está pensando em momento de trava tal, mas aí é um assunto que eu deixo para outro especialista É. desenvolver com você, mas acaba que o clima é o primeiro gatilho dessa questão de controlar a oferta e demanda. Então, só estou tentando fazer o gancho assim, porque pode ser que em algum momento você queira também utilizar essa informação com o pessoal que vem falar com vocês aqui, tá? Boa. Então, Alex, Centro-Sul, um pouco mais legal o cenário. E aí, a gente já vê, por exemplo, o europeu, tá vendo que ele meio que coloca uma chuvinha acima da média, pegando ele no Mato Grosso, Paraguai e até aqui no oceano. Então, pode ser que algum corredor de umidade se estabeleça em novembro. Não dá para descartar esse cenário, tá? Se você quiser mencionar alguma coisinha de novembro, senão eu passo aqui para o dezembro para a gente Vamos, dar vamos, seguimento. vamos seguir, vamos seguir. Vamos. O dezembro, aí é onde a chuva começa a se estabelecer de fato e os volumes ficam mais significativos, mais elevados. O modelo americano, ele realmente está judiando mais aqui do pessoal do Matopiba e do Pará. E o oeste da Bahia também entra nessa jogada, né? Principalmente áreas aí mais ao norte de Ulém e de Barreiras. Mas o SMWF, ele já enxerga que ele Já tem uma, melhorou. O uma da saída passada divergência aí, estava né? tava mais ruinzinho, ele melhorou um pouquinho para cá. Então, quem sabe na próxima avaliação eu traga um mapa que esse modelo aqui se adequou um pouco mais ao SMWF, pinte aqui o mapa de uma coloração um pouco mais clara. Bom, a gente fica com essa esperança, né? Claro, é um cenário mais longevo, está mais distante, é crível, é possível acreditar nesse cenário sim, tá? E mais uma vez, Alex, Brasilzão Central, pegando ali que áreas produtoras desde Rondônia, pode ser que de fato estejamos falando de um cenário com desenvolvimento de pelo menos uma, quem sabe duas zonas de convergência do Atlântico Sul, distribuindo melhor chuvas nessas áreas. E aí eu reforço. Aqui, se o pessoal conseguiu plantar ao longo de novembro, então vai pegar a fase de desenvolvimento de soja ou de milho ou alguma outra cultura, mas não está colocando chuvas como sendo um dificultador do desenvolvimento saudável da cultura. Pelo contrário, o que a gente vê, inclusive nos meses anteriores, é essa condição meio que se mantendo. Então isso enche um pouco mais de esperança o produtor que está nessas áreas aqui. Um regime que eu vou chamar de um pouco mais próximo da normalidade. Porque o que está um pouco mais difícil, até então é outubro, novembro ali no norte,
E o dezembro, ele está colocando esse sinalzinho aqui no Rio Grande do Sul que está chamando um pouco a atenção. Mas não é Laninha que vai se estabelecer e o momento que ele vai estar mais forte é lá no final do ano, Alex. E onde que chove mais no período de Laninha? Centro-Norte. Chove menos aqui no sul, mas é que a parte norte não está respondendo ainda com essa condição de chuva. Pode ser que a ZCIT, a zona de convergência intertropical, ainda não desceu, não atuou muito. O NME está mostrando esse cenário. O SMWF é que está querendo ser um pouquinho mais legal com o pessoal ali. Mas Uhum. aí também, numa próxima oportunidade, a gente atualiza sobre esse cenário para dezembro, tá? Show de bola. O- Sobre Lanzoex, chuva, Alex, era ah, isso. boa. Você tem o clima também, né? Eu vou pedir para você dar uma geralzinha rápida aí do clima, Show. para a gente poder atender também o pessoal que está fazendo pergunta aqui. Perfeito. Eu vou fechar falando da condição de temperatura, e aí ela aqui é bem mais rápida mesmo, Alex, porque tanto outubro, e aí principalmente aqui na região do Matopiba, Pará, nessa área, está ficando sempre acima da média. Uhum. Claro, está associado com a menor formação de nebulosidade e chuva, né? Então, outubro tem esse cenário, novembro se repete, e aí aqui principalmente o pessoal de entre Balsas e Paragominas, temperaturas mais elevadas. Lembrando que ontem teve máximas de 42 graus no sul do Tocantins, né? Então, temperatura muito quente no Tocantins, foi o estado mais quente ontem. E o dezembro, ele começa a melhorar um pouco a questão da temperatura, mas ainda mantém o sinal de ser ele mais quente do que o normal, viu, Alex? Na temperatura média, né? Juntando a mínima com a máxima, o dia fica mais quente como um todo. E aí aqui eu fecho no panorama de clima de forma geral, viu, Alex? Boa. De forma geral, a gente tem aí pelo Brasil, a gente está falando de anomalia, né? Que o que está acima ou abaixo da média ou da referência ali para determinada região. Mas de forma geral, o que a gente está vendo é uma temperatura acima da média também, né? E aí acaba que esse é um outro ponto que chama a atenção do pessoal, né? Porque quando a temperatura vai ficando muito quente, a planta quer se defender, ela já não respira da mesma forma, fecha estômago, e aí não produz os carboidratos para ela crescer. Então, chuva também é desafio, mas temperatura também é desafio. E aí no Brasil, de modo geral, esse desafio da temperatura, ele está acontecendo de forma diferente da chuva que no centro-sul está um pouco mais comportada ou girando um pouco mais em torno dos volumes ali da média, né? Boa. Muito bom. Lanzoex, vamos lá, perguntas. O Zé Mendes, bom Vamos. dia. Quando tem chuva plantadeira no centro da Bahia? Ele está falando lá da Chapada Diamantina. O que a gente pode dizer para o Zé Mendes? Ô, José Mendes, como estão as coisas por aí? Rapaz, a parte da Bahia, ela tá um pouco mais difícil, mas o oeste é que tá mais desafiador. Na porção central, a gente olhando ali na climatologia, até tem chuvas ocorrendo ao longo de outubro, e aí o sinal é mais fraco para essas chuvas abaixo da média. Então eu enxergo que já ali no começo, na primeira quinzena de outubro, alguma coisa isolada já vai começando a acontecer. Até porque tem um sistema que atua lá no oceano, a gente chama de um anticiclone, que ele vai jogando umidade ali, pega bem com os ventos que a gente chama de alísios, entra no oceano, gera mais nebulosidade. Só que são umas nuvens que estão acontecendo por aí, você deve estar na região, que não geram aquela condição de chuva mesmo. Aí, ao longo do outubro, ela já começa a ter um pouco mais de força. Nessa primeira quinzena de outubro, pode já assim começar a ter chuvas mais isoladas, mas a plantadeira, aquela com mais frequência, aí é o novembro que vai ficar mais legal para você. Então, de olho na primeira quinzena, vê se alguma coisa chegou na propriedade, deu uma recarga, um pouco de recarga, né, de umidade no solo. Dependendo do tamanho da propriedade, você puder andar um pouquinho, conferir onde que caiu, porque na segunda quinzena o negócio começa a querer ganhar tração. Se pegar uma ou duas chuvas aí, fica bom para ti, mas lembra, é no começo de novembro para esse ano que o cenário vai estar mais legal, tá? Boa. O Jean Henrique, bom dia. Quando chega a chuva para a cidade de Alto Jequitibá, fica localizado na zona da Mata Mineira, diz ele aqui. Zé Henrique, Jean. Jean. Ô Jean, ué, rapaz, aí aqui no Minas Gerais, no sul de Minas, tem essas chuvas nos próximos dias agora, mas muito falhada. Tá bem fraquinha aí, a questão de zona da mata, né? Então estão falando mais ou menos por aqui, ó. Aqui tá mais fraca em questão dela firmar, só que ela tá chegando um pouquinho antes, igual eu mostrei aqui nos próximos dias.
Aqui é possível acreditar numa condição até mais ficando frequente no começo de outubro. Mas aí eu estou falando de uma chuva que ocorre ali no dia 2 ao dia 4, que está tendo um fenômeno, um sistema que está podendo gerar instabilidades por ali, mas aí nos próximos dias, quando a gente for olhando, por exemplo, aqui nos mapas da média, ele está ficando com valores próximos da média. Isso está dizendo que, olha, chegando na segunda quinzena, a frequência dessas instabilidades, elas vão começar a aumentar. Então, para você, comparado com a área lá da Bahia, está chegando um pouquinho antes essa conexão de chuva mais frequente e volumosa. Ali na virada da primeira para a segunda quinzena, já pode dar um cenário interessante para você aí, tá? Boa. Tem a pergunta da Sirlene Moretti. Será que vai chover em São Joaquim da Barra, norte do estado de São Paulo? Ela explica que São Joaquim fica ali na Anhanguera, né? 70 quilômetros de Ribeirão Preto. São Joaquim da Barra, aí eu conheço bem, Alex. Eu É, trabalhei numa usina de cana-de-açúcar ali perto, e esse eu já sei bem a referência. Vamos até colocar aqui um pontinho no mapa, mais ou menos por aqui, vai. Por aqui, assim, mais ou menos. Então, ali já está melhor o cenário, Alex, porque essa condição que eu coloquei da chuva dos próximos dias, ela já vai beliscando alguma instabilidade que vai chegando lá perto, a nebulosidade vai acontecer por lá, mas a chuva ainda é falhada. Lembra que eu falei que o finalzinho de setembro é que está mais difícil, mas o começo de outubro ele já vai engatando uma instabilidade ou outra, e esse cenário que eu falei lá do dia 2 ao dia 4, às vezes pode acontecer um pouquinho antes, no dia 1 ou até mesmo estendendo no dia 5, ele está pegando um pouco mais as áreas aqui. Agora eu volto para o mapa da que a Sirlene está. E aí, aqui a climatologia, quando a gente vê, Alex, já é ali acima de 100 milímetros. Essa região é uma que as condições de chuva estão ficando ali próximo do normal. Então, eu estou chegando que a partir do dia 5, 10, a frequência das instabilidades podem começar a ficar maior. E aí, a recarga de água para o solo, com a questão de chuva acontecendo. Aconteceu hoje, depois de 2 dias tem uma nova, ali já começa mais ou menos nesse período. Não está estendendo ou jogando, nossa, a chuva está começando só lá para meados de novembro ou dezembro, igual ano passado. Não está sendo. Aqui o meados de outubro já está favorecendo as áreas ali da Silene. boa. O Éder Capituvas, bom dia. Desculpe. Sou Imagina. aqui de Bandeira do Sul, Minas Gerais, no sul de Minas. Queria saber se vai chover, se vai chover muito pra gente em dezembro, janeiro e fevereiro. Região do sul de Minas. O janeiro e o fevereiro eu não trouxe o cenário aqui, Alex, e o Éder, né? O Éder falou com a gente. Mas o dezembro eu posso colocar aqui que ele sim tá legal, podendo pegar as áreas de vocês. Eu vou só falar um pouco sobre o janeiro e o fevereiro, porque eu não trouxe os mapas. Inclusive, na segunda-feira, quando a nossa equipe fez a reunião, que é o consenso de clima aqui na Zeus, a gente viu essas chuvas ficando um pouco acima da média, pegando o litoral do Rio de Janeiro, de São Paulo até Espírito Santo e um pouco do sul de Minas, e a gente ainda conversou sobre situações de deslizamento. Foi palco da nossa conversa, porque no dezembro já estava colocando esse cenário aqui para vocês, Éder, de chuva podendo ficar acima da média. Só que a média para vocês em dezembro já está passando ali, ó, dos seus 250 milímetros. Então pode ser que o dezembro, nessas formações de zacas, ou até mesmo com chuvas mais isoladas, seja bem mais frequentes aí. O sinal para vocês é com chuvas podendo ser mais abundantes ali, exatamente entre dezembro e fevereiro. Muito bem. Tiago Leão, bom dia. Sou de Palmas, Tocantins. Gostaria de saber sobre as chuvas no Tocantins. Já tem previsão de volta delas? Ô, Thiago, essa área aí, como que tá difícil? Eu atendi um cliente ontem, daí de perto, inclusive, e a gente olhando para os próximos 10 dias, tinha alguma coisa muito, muito fraca, muito isolada, ali mais ou menos entre o dia 3 e dia 4. Mas era só esse evento e ele não estava chegando com força. Estou olhando aqui para sua região, né? Até lá, esse final de setembro. É difícil, de fato, alguma coisa chegar por aí, não está sendo ainda o cenário. E esse começo de outubro que estava dando uma coisinha
muito isolada. Então ainda está um pouco mais difícil ou de Zecit descer, claro, ainda está um pouco longe desse sistema começar a atuar, mas mesmo essas instabilidades que podem de fato gerar chuva, ocorrer. O que está tendo nesses últimos dias é uma formação de nuvens, e eu vou usar de um outro mapa para fazer esse desenho, aqui na sua área, mais ou menos aqui estava aumentando muito a formação de algumas nuvens. Então, isso até poderia ajudar um pouco na questão de o pessoal olhar para o céu, imaginar uma chuva. Só que, como está tendo a temperatura muito elevada, a questão de fuligem, o ar mais sujo, né, na atmosfera por conta das queimadas, tem estudos que mostram que isso até dificulta a ocorrência de formação de gotas de chuvas que, de fato, vão ganhar peso e chegar na superfície. Ou seja, com esse cenário que a gente está tendo agora. É só ali para a segunda quinzena de outubro, a partir do 10 de outubro, é que a coisa pode ganhar um pouco mais de tração aí para vocês. Até lá, tá difícil, Tiagão. É. Clarice Costa, quando chove aqui no sudoeste da Bahia? Sudoeste da Bahia. Então, estamos olhando para cá, né? Mais ou menos aqui que a Clarice deve estar. E aqui vai pegar um pouco do cenário que a gente mencionou lá para o nosso colega da, da Chapada Chapada. Diamantina, que as chuvas não estão conseguindo ainda se formar, mas que tem uma instabilidade ou outra que ali do dia 2 ao dia 5 pode acontecer, mas os volumes mais significativos, que a gente se ancora aqui na climatologia, que não é tão elevado ainda para o período, vai ficando só mais lá para a segunda quinzena. Antes disso, eu acredito em pelo menos um evento que possa levar a chuva isolada para ir para próximo da sua região. Aí, claro, você vai chegar na propriedade, no talhão, é uma outra conversa, mas da forma como a gente está vendo os modelos que a gente força ele nos próximos dias, eles estão querendo trazer algumas chuvas que está chegando no Goiás, no Mato Grosso, e aí pinta alguma coisinha para as áreas de vocês. Só que é tão isolado até essa primeira quinzena que é difícil colocar a empolgação com, olha, a chuva está chegando. Ali na segunda quinzena é que o cenário tá um pouco mais legal mesmo, viu? Muito bem. Ô, Lanzoex, tem mais perguntas aqui, tem muito mais dúvidas dos internautas, mas infelizmente nosso tempo está estourado aqui, a gente não vai conseguir responder a todo mundo. Obrigado, viu, Ô pessoal? Alex, Pois não, Lanzoex. se quiser falar pro pessoal que está assistindo aqui a gente agora, eles podem ir lá no vídeo depois que vocês sobem no YouTube. Eu respondo eles por lá, não tem problema não, porque de repente eles mandou a pergunta aí agora, copia ela, espera o Notícias Agrícolas subir ela no site aí daqui umas 3, 4, 5 horas. Na hora que eles subirem, cola a pergunta lá que eu vou e respondo para você. Eu não garanto que eu consigo responder hoje ou amanhã, mas até no final de semana eu mando a mensagem lá. Então aí, tá o Lanzoex, então, ajudando a gente a responder a todos que participaram. Me perdoem, mas enfim, nosso tempo aqui está estouradíssimo. E vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueçam de fazer sua inscrição, não se esqueçam de deixar o seu joinha, de acionar o sininho ali para ser lembrado sempre que a gente estiver ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. E principalmente, você que nos acompanha aqui, deixa a sua pergunta ali que o Lanzoex falou que vai ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Obrigado. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela disponibilidade de estar respondendo, desculpe, aos internautas, ok? Imagina, sempre que precisar, eu estou à disposição para contribuir com você, com o pessoal. Quiser entrar em contato, a gente segue se falando. E claro, melhoras aí para você, essa condição do ar, favorecer melhor aí o seu uso da voz, né? Que você depende tanto desse uso aí. Vamos ver se vem mais umidade aí, né, Lanzoex? Tomara. A gente está torcendo. Não, a sua região aí vai pegar algumas coisinhas aí nesses próximos dias. Vamos Boa, torcer. legal. Obrigado, grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, Alex. Tá aí Lanzoerques Júnior, agrometeorologista da Zeus Agrotech, aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaque. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.